E aí, falando sobre clássico, nós vamos pro clássico carioca, Vasco e Fluminense, um clássico que até pouco tempo não tinha nem um local definido, né? O Vasco, as autoridades aqui, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, não autorizam clássicos contra o Fluminense, contra o Flamengo em São Januário, o mando é do Vasco, né? Mas essas autoridades não autorizam clássicos contra o Flamengo, contra o Fluminense em São Januário. A partir daí o Vasco buscou alternativas, pensou-se no Maracanã, foi negado o Maracanã, e aí no primeiro momento ele fechou o Kleber Andrade em Cariacica, mas aí por pressão da torcida, inclusive, que queria que o jogo fosse no Rio, chegou num acordo com o Botafogo, que também não foi fácil no primeiro momento. O Botafogo no primeiro momento também não ia liberar, mas porque tinha questão de eventos no Newton Santos, mas isso foi resolvido, o Newton Santos foi liberado, então o Vasco Fluminense vai acontecer às 9h30 da noite no Newton Santos, estádio do Botafogo. E como é que faz para assistir esse clássico carioca, Alan? Vasco Fluminense, 9h30 da noite nesse sábado, é destaque da TV Globo para uma boa parte do Brasil. Atenção para a chamada, né? Além do Rio de Janeiro, esse jogo vai ser transmitido para o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, como eu falei no corte anterior de Cruzeiro Atlético Mineiro, vale repetir para quem estiver vendo apenas o corte, é uma cidade mineira cuja região é muito forte para os times cariocas. Então, em termos de audiência, em termos de televisão, é uma audiência que prioriza as equipes do Rio de Janeiro. Por isso, não verá Cruzeiro Atlético Mineiro e sim Vasco e Fluminense. Esse será o jogo da região de Juiz de Fora. A Globo transmite para essas regiões que eu falei. Se você não mora em nenhuma delas, a opção vai ser o Premier. Nesse mesmo horário, o Premier transmite para todo o Brasil, basta você ser assinante em uma das operadoras de TV a cabo, operadoras de streaming ou parceiros do Premier como a Amazon Prime Video e o Globoplay. Jogo bom, e eu vou falar uma coisa, Bruno, eu nasci em 91, tenho 33 anos, mas acho que já estou em posição de falar no meu tempo. No meu tempo não tinha essa frescurada toda para liberar estádio para rival, não. Pois é, cara. Aqui no Rio sempre jogava no Maracanã ali dividido, mas as coisas mudaram e agora é sempre essa novela. Só lembrando aqui no nosso chat, o Index Magister falou aqui sobre o assunto do jogo anterior. Sou de JF e estou em Curitiba. Lá só dá Rio. É tipo o sul de Minas, que só dá time de São Paulo. Foi aquilo que a gente comentou mesmo. Mas falando sobre o Vasco Fluminense, o Vasco, mais uma vez, tem um desfalque do Felipe Coutinho, que eu acho que teve um erro de planejamento ali da comissão técnica do Vasco, porque o Felipe Coutinho chega, ele estava um tempo parado, ainda precisava pegar ritmo de jogo, preparação física, por mais que estivesse trabalhando fisicamente à parte. E aí o técnico Rafael Paiva já coloca ele em jogos em sequência, incluindo aquele jogo contra o Grêmio, naquele campo totalmente encharcado lá da Arena Condá, que era um jogo que, assim, o gramado já estava daquele jeito antes da bola rolar. Então, assim, era o caso de falar, Coutinho, vou te botar no banco aqui, cara, se o gramado melhorar, tu entra, senão... Porque não fez sentido nenhum. Aí ele entrou naquele gramado pesado, acabou sendo substituído no intervalo, e aí depois ele vai para um jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, jogo de ida em Goiânia, também um jogo duro, e aí, amigo, estourou. E o Alex Teixeira também é outro desfalque. O Vasco vai a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza, ou David, Paier, Adson e Verrete. O Fluminense, que está em franca recuperação, né, no Campeonato Brasileiro, já são 4 vitórias consecutivas e está ali na beirinha ali para sair da zona de rebaixamento. Uma vitória do Fluminense, inclusive, sobre o Vasco, faz a diferença do Fluminense para o Vasco diminuir para 1 ponto só. Então o Fluminense está embalado e deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, ou Antônio Carlos e Diogo Barbosa, André Martinelli e Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna, John Arias e Cauã Elias. Meu palpite é que esse jogo dá Vasco. E você, Alan?
Siga o palpite. O Fluminense tem que pensar também na Libertadores aí na semana que vem. O Vasco, classificado na Copa do Brasil, tem um tempinho até pensar em mata-mata de novo. Acho que o Vasco prevalece. O Fluminense pode sair da zona de rebaixamento, é importante sair da zona de rebaixamento. E é curioso como a gente sempre fala aqui da questão do número de jogos, né? Contra o Vasco vai ficar o mesmo número de jogos. Então, se o Flu ganhar, ótimo, vai diminuir para 1 ponto com 21 jogos realizados após essa rodada. Mas agora, na abertura, a gente tem um cenário que você olha para a zona de rebaixamento e vê na abertura, né? A gente está fazendo o programa na sexta-feira, o Fluminense com 20 pontos e o Internacional em cima dele com 21. Só que o Internacional tem 4 jogos a menos que o Fluminense. É um negócio bizarro que acontece no Campeonato Brasileiro. É muito difícil para a gente falar as projeções reais do que é um rebaixamento, do que é um time que está lutando ou não para não cair, né? O Inter tá ali, parecendo que tá desesperado. Só que tem 12 pontos em disputa que os outros já fizeram. Então é realmente muito bizarro o que acontece no nosso calendário. Só para completar a informação, a Globo transmite com a narração da Renata Silveira e comentários do Maestro Júnior e também do Roger Flores. E assim, só uma particularidade aqui do futebol carioca, na questão dos clássicos, é que aqui ainda existem as torcidas mistas nos clássicos, né? A maioria dos estados já é torcida única, aqui ainda existem as torcidas mistas, só que cada jogo é definido de uma forma. Nos últimos anos, no clássico, especificamente Vasco e Fluminense, o Fluminense tem optado, quando tem o mando de campo, de exercer a questão do 90-10, né? Então o Fluminense fica com 90% da carga de ingressos e 10% destinado ao visitante, no caso o Vasco. E aí agora no primeiro turno foi assim, que o jogo foi no Maracanã com o mando do Fluminense, e aí o Vasco agora tendo o mando retribuiu da mesma forma, e então o Vasco vai ter 90% da carga de ingressos no Newton Santos e o Fluminense apenas com 10%. Mas lembrando que, por exemplo, Vasco e Flamengo, geralmente as diretorias nos últimos jogos têm acordado de ser 50%, 50%. Ó, primeiro turno o mando é seu, vamos 50-50. Segundo turno o mando é de vocês, 50-50. Então, assim, cada jogo é definido de uma forma. É uma particularidade aqui do futebol carioca. Qual?